Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Toda a igreja do Senhor, quem encontrou, diga amém. Assim diz a palavra do Senhor. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas das vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, que ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviassem para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entramos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e no campo, e saíram ao ver que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o demoniado que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-nos o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogá-lo que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, lhe permitiu, mas disse, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Eu quero compartilhar com os irmãos que a presença de Jesus e o poder da palavra, irmãos, tem o poder de transformar vidas. Aqui é um texto que fala, irmãos, de batalha espiritual, de algo que está visível naqueles que buscam a presença de Deus. O que eu quero começar compartilhando para a igreja do Senhor é o amor e a misericórdia de Jesus, né? Nós sabemos que Jesus, além de ser homem, também Jesus é Deus. E eu posso, sem medo nenhum de errar, de dizer que Jesus, oniscientemente, sabia da vida de um homem que estava do outro mar da Galileia. E ele sabia o tamanho da importância que tinha a vida daquele homem para o reino de Deus. Porque ele estava pregando para uma multidão. E a Bíblia diz que ele entra no barco com os seus discípulos e vai para o outro lado da margem. Ele despede uma multidão que está ao seu lado, apenas para ir para o outro lado através da vida de um homem. E a Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus está indo para aquele lugar, de imediato acontece uma tempestade. Historicamente, né, alguns vão dizer que aquele lugar era frequente, essas tempestades. Mas se você lê o texto profundamente, você percebe que não é uma tempestade comum, que não é uma tempestade que acontecia, mas era uma tempestade diferente. Alguns teólogos vão afirmar que o mundo espiritual sabia que Jesus ia para aquele lugar. Aquele lugar estava sendo dominado pelo inimigo, irmãos. Aquele lugar não era pregado o Evangelho, aquele lugar não era pregado o reino, aquele lugar não era falado de Deus, aquele lugar era escravo de Satanás. Mas Jesus sabia que mesmo que um homem preso naquele lugar, sabia que ao ser liberto, grandes coisas ele ia fazer através da vida dele para o reino de Deus. Então muitas das vezes tem alguém da nossa casa, alguém da nossa família distante, afastado,
sem força para lutar, sem força para buscar, sem força para vir à casa do Senhor. E muitas das vezes a humanidade, o mundo o rejeita, o mundo critica, o mundo despreza. Mas a Bíblia diz, irmãos, que por Jesus ser amor, e por Jesus conhecer o nosso interior, porque infelizmente nós temos esta falha de julgar as pessoas pelo que vemos e não pelo que conhecemos. Isto é uma falha humana. Por isso, irmãos, que o ministério de Jesus era diferenciado. Por isso que Jesus não só falava de amor, Jesus não só mostrava um reino, mas as pessoas viam esse verdadeiro amor na vida de Jesus. As pessoas viram, irmão, viam o Espírito Santo de Deus na vida daquele homem. Aquele homem fazia coisas extraordinárias. É tanto que um príncipe da sinagoga arriscou a sua reputação para ver Jesus à noite. Está lá em João 13, ele diz: você não pode ser desta terra. Você com certeza é alguém que vem de Deus, porque ninguém desta terra tem capacidade de fazer essas grandes coisas, esses grandes feitos que você tem feito. Então Jesus mostra a importância de cada alma e de cada vida nesta terra, irmão. A Bíblia diz que quando Jesus coloca os pés naquele lugar, de imediato este homem corre até o encontro de Jesus, e é uma pessoa que está endemoniada. Não é uma pessoa que está em sã consciência, é uma pessoa que está dominada pelo mundo espiritual. Se você refletir nesse texto, irmãos, um homem desse ele não tinha vida. A Bíblia diz que ele morava em cemitério, irmão. A Bíblia diz que ele gritava noite e dia. O Evangelho de Lucas vai dizer que este homem andava nu, que ele se cortava com pedras. Ele vivia afastado da sociedade. Me diga qual um homem, irmão, na sua sã consciência vai morar dentro do cemitério? Qual um homem na sua sã consciência vai se cortar? Qual um homem na sua consciência vai andar nu? Esse homem não tinha mais vida, e a palavra de Deus diz que aquele que está no mundo é escravo do diabo. É uma pessoa que não tem força, irmão, para lutar. É uma pessoa que se entrega facilmente à situação que está vivendo. Um lugar que não tinha palavra, não tinha pregação, não se ouvia falar de Deus. Um lugar completamente na escuridão. Mas aí Jesus chega naquele lugar, irmãos. E quando Jesus chega no lugar, as coisas têm que ser diferentes. As coisas têm que começar a mudar. A própria Bíblia diz que onde a luz chega, as trevas não podem permanecer. O mal não pode prevalecer. A maldade não pode prevalecer. Aleluia, Jesus. Eu quero dizer para você que tem muita gente no Pai Igreja, mas ainda não conhece o Deus que serve. E esse homem cheio de demônio, a primeira coisa que ele faz, a Bíblia diz que ele se prostra aos pés de Jesus. E ele não se prostra, ele diz: o que tu estás fazendo aqui, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ele não só o adora, mas reconhece que ele é o Filho de Deus. Mas ele reconhece a sua grandeza, a sua divindade na terra. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz lá em Tiago, irmãos, que os demônios tanto creem como temem a presença de Deus, porque ele conhece o poder e a autoridade que o Senhor tem sobre a vida e sobre a terra. Aleluia, Jesus. Quantas pessoas, irmãos, não estão afastadas de Deus, sem esperanças, sem expectativa, sem força para se levantar, sem força para lutar. E muitas das vezes a gente pensa assim: não, isso é coisa da vida. Isso é porque ela não teve força para vencer aquilo, para vencer ali. Eu sei que eu não posso dizer que tudo é espiritual, mas a maioria das vezes é espiritual, irmão. O inimigo conhece as nossas fraquezas. O inimigo conhece as nossas limitações. O inimigo ele não vai tocar em você em algo que você é forte. O inimigo vai tocar em você em algo que você é fraco. O inimigo vai fazer de tudo para afastar você de Deus. O inimigo vai fazer de tudo para deixar você confortável, mesmo numa situação de desgraça. Quantas pessoas você vê que mora na rua, que usa droga, que é escravo, e você pergunta: meu irmão, saia desta vida. Ele diz: não, irmão, eu estou bem. Eu estou bem. Você não está bem, irmão. Como é que uma pessoa que vive na rua,
que não tem força para ir para uma casa, que não toma banho, que não come, que é escravo daquilo, está bem, não está bem. Mas o inimigo bota na cabeça dele que aquilo ali é confortável, que aquilo ali é a solução para a vida dele, que aquilo ali é o que é bom para ele, que ele não tem força para melhorar, que ele não tem força para ser alguém melhor. Aí Jesus vem e diz assim: não, filho, eu tenho algo melhor para você. Eu tenho vestes novas, eu tenho uma vida nova, eu tenho projetos novos, eu tenho sonhos, esperanças para ainda colocar na tua vida. Eu tenho o poder de mudar a tua história, eu tenho o poder de te libertar desta escravidão. Você precisa reconhecer que eu sou Deus, você precisa se arrepender, você precisa entender que eu sou o único caminho, que eu sou a única verdade, que eu sou a vida. Eu não estou falando de materialismo, eu estou falando que mesmo você não tendo prosperidade material, você entende a essência de Deus na sua vida. Você entende que o diabo não tem mais autoridade para controlar você. Sabe aqueles dias que o inimigo diz: hoje é dia de boate, tu vai? E o Senhor está me dizendo esta noite: hoje tu está onde? Tu está aqui adorando a Deus. E o inimigo perdeu. Sabe aquela semana todinha que tu trabalha, no sábado tu vai beber cachaça, e hoje tu está aqui adorando a Deus, porque o inimigo não tem mais controle nem autoridade na sua vida. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Então como é que eu não posso adorar e proclamar o nome desse Deus, se Ele tem o poder de transformar o improvável no provável? Então onde é que na sua consciência e na sua razão você vê alguém escravizado, morando em um cemitério, nu? Onde é que uma pessoa que anda nu tem consciência mais, irmão? A própria palavra diz que a nudez representa a nossa vergonha. Qual é o homem que não tem vergonha de ficar nu? Qual é a mulher que não tem vergonha de ficar nu? Quando uma pessoa perde essa vergonha é porque ela não tem controle mais sobre a vida dela. Ela não tem controle mais do que é certo, do que é errado. E na vida, na família da gente tem pessoas assim, irmão, que acham que a vida está tudo bem, que acham que está tudo dando certo. Mas o Senhor está dizendo: você está sendo escravo e você acha que aquilo ali é confortável. Mas o Senhor está dizendo: não é. Quando você é escravo de alguma coisa e você acha que é bom para a carne, mas não é bom para a sua vida. E o Senhor está dizendo: enquanto você não tomar o passo e não entender que eu tenho o poder de mudar, e você tomar esta decisão, você vai continuar sendo escravo deste problema. E toda a vida você vai achar que é confortável. Aquele homem achava que aquilo era confortável de forma alguma. O povo já tinha se acomodado com a vida daquele homem. As pessoas se afastaram, as pessoas abandonaram, as pessoas desprezaram aquele homem. Aleluia, Jesus. Mas pela misericórdia de Deus, irmãos, o Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações, as nossas falhas. E o Senhor vai ao encontro daquele homem. E o Senhor sabia que através daquele homem grandes coisas iam acontecer naquele lugar. Aleluia, Jesus. A segunda coisa que eu quero falar para você: não se acostume, irmão. Não se acomode com o seu problema. Não se acomode com o problema na vida da sua casa, na vida da sua família. Se você tem alguém que está afastado do Evangelho, não se acomode. Não deixe o inimigo colocar na sua cabeça que isso é o certo, que isso é confortável. O Senhor nos levanta dentro da nossa casa para guerrear, é para lutar, se nós não lutarmos pelo nosso, quem é que vai lutar? Se nós desistirmos de orar, desistirmos de buscar, desistirmos de clamar, quem é que vai lutar pelos nossos, irmãos? Aleluia, Jesus. Porque nós sabemos a dor que nós sentimos, irmãos. Eu não sei vocês, irmãos, mas para mim não tem uma dor maior do que você conhecer a palavra de Deus, de você conhecer a vida eterna, de você saber quem vai levar ao céu e você ver os seus que você ama se afastando daquela verdade, não acreditando naquela verdade, sendo escravo de Satanás todos os dias. Não tem uma dor maior para nós que conhecemos a verdade do que ver quem nós amamos, irmão, se afastando de Deus.
Mas o Senhor todo dia nos dá força para acreditar, para confiar, para continuar perseverando em oração. Aquela pessoa pode não ter força, mas enquanto você estiver orando, a Bíblia diz que o Senhor está cuidando, irmão. Deus está cuidando daquele que não tem força. Às vezes você pode mudar a tua estratégia. No lugar de você julgar, dê um abraço. Permita essa pessoa entrar. Profetize coisas boas na vida dela. Profetize que o Senhor tem o melhor para a vida dela. Profetiza que isso não é o que o Senhor tem, irmão, para a vida daquela pessoa. Eu tenho certeza que coisas simples podem mudar as circunstâncias da vida dela e o que ela está vivendo naquele momento. Mas muitas das vezes, irmãos, o problema é tão grande que sufoca a gente. E às vezes a gente não tem sabedoria para lidar com isso. E no lugar da gente ganhar, da gente conquistar, a gente mesmo afasta. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Quem está entendendo o que o Espírito está dizendo para a igreja? Às vezes, irmãos, o testemunho é algo impactante para transformar a vida. Às vezes a gente acha que o que a gente está fazendo não faz influência nenhuma. Ir para a igreja, orar, louvar a Deus, buscar a presença de Deus. Mas sempre tem alguém olhando para a tua trajetória, olhando para a tua vida. Não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Um primo meu estava distante, veio da Espanha. E ele disse assim: primo, eu estou afastado. E ele diz assim: quantas das vezes eu falei do Evangelho para você e hoje você está na presença e eu estou afastado. E ele disse: você para mim é um dos orgulhos da nossa família. E às vezes você não escuta isso, você acha que ninguém está nem aí para você. Você acha que você está vindo para a igreja, está pregando o Evangelho, está pregando e você acha que não está fazendo efeito nenhum. Mas na realidade as pessoas estão observando você. O seu testemunho está influenciando alguém, você só não está percebendo. Mas o seu testemunho está influenciando. Eu sempre digo, Charles Spurgeon diz que a maior pregação da minha e da tua vida não é o que falamos, mas é o que estamos vivendo. Se você vive o Evangelho, se você mostra a essência do Evangelho na tua vida, as pessoas vão perceber que realmente você serve a Deus, que tem um Deus na sua vida. Quando tem algo difícil e você tem estrutura para suportar, e a pessoa acha que você é forte, mas na verdade não é. É a sua fé, a sua confiança em Deus que está te dando estrutura para permanecer de pé, que está te dando estrutura para tu suportar, que está te dando sabedoria, irmão, para sobreviver sobre isso na tua vida. E as pessoas acham, Paulo diz, quando eu estou fraco aí é que eu estou forte. Paulo está dizendo, não é porque é porque eu sei que o Senhor está me segurando, que o Senhor está me sustentando, que o Senhor está me fazendo ficar de pé todos os dias. Toda vida nós olhamos para a vida de alguém e acha que está mil maravilhas. Às vezes eu falo com um pastor, a gente pela misericórdia de Deus ministra fora, e a igreja é toda bonitinha, todo mundo adorando, irmão. Não para puxar o saco do pastor, mas a gente sabe que a luta é maior, que ele tem a luta da família e tem a luta das famílias que ele está cuidando. E está tudo bonitinho, todo mundo adorando, servindo a Deus, louvando e chorando na presença do Senhor. E a gente no final diz assim, pastor, Deus abençoe a sua congregação, que eu vejo que está uma bênção. Aí diz assim, sabe de nada, irmão. Se eu contar aqui um texto da minha história, tu chora. Depois conta só meio texto para mim não chorar. Porque só Deus conhece, irmãos, a nossa... O que eu estou querendo dizer? Que todos nós temos as nossas lutas internas. Temos as nossas lutas familiares. Temos as nossas lutas diárias. E o Senhor está dizendo, enquanto eu permanecer na tua vida, enquanto eu fazer parte da tua história, tu vais suportar. Eu não prometi uma vida de facilidade. Eu não prometi uma vida de facilidade. Eu prometi que eu estaria presente com você. Ele disse, eu vou, mas eu deixarei o Consolador. Nós temos consciência de quem sustenta nós é o Espírito Santo de Deus. Nós temos consciência de que esta chama em nosso coração, que acende todos os dias, é porque você tem acreditado e tem orado nesse Deus, irmãos. Se tem alguém na tua vida, na tua família afastado, não desista. Continue orando, continue clamando. Eu tenho certeza que o Senhor vai trazer de volta aquilo que Ele te deu. Quem crê nesta palavra, aleluia, Jesus. A palavra de Deus vai dizer que os demônios, irmãos, pedem
a ele para não expulsar ele, para que o Senhor não expulse eles. E a Bíblia diz que o Senhor lança esses demônios nos porcos e todos caem de despenhadeiro abaixo. Mas a Bíblia fala de algo extraordinário do que o Senhor faz na vida daquele homem, lá no versículo 15. A palavra de Deus vai dizer que um homem que não tinha consciência, que um homem que andava nu, que um homem que estava se cortando, que um homem que não tinha mais expectativa de vida, a Bíblia diz que agora este homem está sentado, quem pode glorificar o nome do Senhor. A Bíblia diz que agora este homem está vestido, e a Bíblia diz que ele está na sua sã consciência. Aleluia, Jesus. Esse é o poder, irmãos, do Senhor. Um poder que transforma aquilo que a sociedade acha que não tem mais jeito. O Senhor vai lá e coloca nos eixos. O Senhor vai lá e transforma por completo. O Senhor não deu só roupa, mas deu consciência àquele homem. Restaurou a vida dele. A Bíblia diz, irmãos, que ele tinha uma legião. Historicamente, uma legião é 6.000. Claro que ele não tinha 6.000 demônios. Mas se ele tinha era muito demônio. Se um demônio, irmãos, destrói a vida de alguém, você imagine uma legião. Se um demônio tem o poder de acabar totalmente com a vida de alguém, você imagine uma legião dominando a vida daquele homem. Você imagine, irmãos, o sofrimento que aquele homem estava vivendo todos os dias. Mas o Senhor, ele teve a honra de encontrar com Cristo. Ele teve a honra de sentir o poder e a autoridade que Jesus teve para libertar e transformar aquela vida. Eu quero dizer para você que o mundo espiritual existe, o mundo espiritual é real. E eu quero dizer para você que o Senhor Jesus nos deu essa autoridade. A Bíblia diz que Ele nos deu autoridade, irmãos, para expulsar demônios, que Ele nos deu autoridade para curar enfermos. Você crê que você tem essa autoridade para libertar a vida daquele que está opressor na vida de um demônio, para você libertar aquele que está escravo de uma enfermidade? Você tem esse poder, meu irmão. Você tem essa autoridade. Foi o Senhor que te deu. Não foi o homem, foi o próprio Cristo que lhe deu essa autoridade. Aleluia, Jesus. Não se acovarde diante das trevas, porque você tem autoridade. Aonde você chegar, você é luz. As trevas vão se revelar e elas vão ter que sair, porque elas não suportam a luz. Enquanto a luz permanecer, as trevas não podem permanecer naquele lugar. Não se acovarde, não tenha medo. Ore, busque, clamem. Não se acovarde, porque o mundo espiritual, ele conhece quem tem intimidade, ele conhece quem não tem intimidade, irmãos. Às vezes as pessoas gostam de brincar, de achar que o mundo espiritual é uma brincadeira, irmãos. Mas o mundo espiritual não é. Eu já tive muitas experiências com pessoas possessas, com pessoas endemoniadas. E eles conhecem a sua fraqueza, o seu medo. Se você não tiver autoridade, não confiar, você não vai conseguir expulsar esse demônio. Eles conhecem. Eles dizem: quem é você? Quem você pensa que é? Você pensa que é quem? Para me expulsar. Eu passei por isso. Eu estava chegando tivemos a escola dominical de manhã, eu estava chegando do evangelismo à tarde, e o meu vizinho tinha 2 pessoas endemoniadas dentro da casa, isso para a glória de Deus. Eu nunca contei esse testemunho no altar, para você entender a batalha espiritual. E quando eu cheguei, o rapaz me chamou: irmão, vem cá, eu estava ali esperando. E ele disse assim: irmão, tem uma pessoa endemoniada dentro da minha casa, está quebrando tudo. E o irmão dele, por falta de experiência, irmão, estava enforcando ele. E ele estava metendo a chibata nele, irmão, tacando ele na parede, quebrando tudo. Parece que é uma brincadeira, mas não é, irmão. Eles têm muita força, e ele quebrando tudo dentro de casa. E quando eu entrei com o rapaz, eu disse assim: vamos orar. Ele disse assim: vamos. E a gente começou a orar, interceder. E o demônio saiu daquele rapaz e passou para a mulher, lá na cozinha. Ele se transportou para a mulher. E o rapaz caiu. Aí de imediato a gente foi até a mulher e proclamamos o nome de Jesus. Eu disse: sai agora desse corpo, em nome de Jesus. Ele começou a rir. Ele disse assim: quem é você? Você pensa que você tem autoridade?
Aí eu olhei para ele e disse assim: eu não tenho autoridade, mas o Deus que eu sirvo tem autoridade para colocar você por terra. Sai agora em nome de Jesus. Ela, pá, caiu, irmão. Porque nós, humanamente, não temos, mas Ele nos deu esse poder. É por Ele, é pelo nome dEle. Para a glória de Deus, aquele homem foi liberto, irmão. Aleluia, Jesus. Então não tenha medo de enfrentar o inimigo. Não tenha medo de enfrentar o inferno. Não se ache incapaz, irmão, de orar pelo enfermo e Deus curar. Porque você tem o Espírito Santo de Deus. Não se acovarde com o poder e a autoridade que o Senhor colocou nas tuas mãos. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que aquele homem está transformado. Mas a Bíblia diz que o povo chegaram. Foram dizer o que tinha acontecido. O que me entristece nesse momento é porque as pessoas não se compadeceram pela transformação da vida daquele homem. Mas eles se preocuparam com o prejuízo dos povos. Isso, irmãos, é o que acontece com pessoas que não amam e não conhecem a Deus. As pessoas não estão preocupadas com pessoas. As pessoas estão preocupadas com isso daqui. Eles não estavam preocupados. Ele transformou a vida daquele homem, mas colocou os povos tudo no abismo. Tivemos um prejuízo enorme. É como se eles tivessem: vamos mandar ele embora daqui, senão vamos perder o resto. Se esse homem permanecer aqui, vamos ficar sem povo. A preocupação deles não era aquele poder, aquela autoridade. Não foi a transformação na vida daquele homem. Infelizmente, irmãos, tem muitas pessoas que estão pregando este evangelho por aí. Um evangelho de prosperidade material. Um evangelho de que você chega pobre e fica rico. Um evangelho mentiroso que o Senhor nunca prometeu. O Senhor promete que não vai faltar nada na tua casa se tu temer a Deus e andar nos caminhos dele. E tu tem que trabalhar ainda. Está lá no Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele comerá do trabalho da sua mão. Estamos vivendo um evangelho, irmão, de facilidade que não existe. Esse não é o evangelho que o Senhor Jesus nos deixou. O evangelho que o Senhor nos deixou foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele está dizendo: aquele que estiver na minha presença, eu vou dar autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Vocês têm o poder de pregar este evangelho, de trazer vidas ao meu reino. O poder da igreja, irmãos, é levar o evangelho a essas pessoas que não têm força, que são escravas, que não têm mais expectativa, pessoas que estão sendo escravizadas por enfermidade, pessoas que estão sendo escravizadas por demônios, pessoas que estão sendo escravizadas por depressão, por ansiedade. E o Senhor está nos mostrando que a palavra dele tem poder e autoridade, irmãos, para libertar pessoas da depressão, para libertar pessoas de ansiedade, para libertar pessoas que o homem disse que não tinha mais jeito, que foi desenganada pelo médico. Esse Deus ainda está vivo no meio de nós e ainda faz milagre. Quem acredita, irmãos? Que ele tem o poder para levantar cadeirante, que ele tem o poder, irmãos, para curar câncer, que ele tem o poder para restaurar casamento, que ele tem o poder para ainda expulsar uma legião de demônios. Aleluia, Jesus. Não perca a fé e a esperança nesse Deus. E ele diz, aquele jovem, irmão, quem aceita Jesus jamais quer ficar no mesmo lugar, jamais quer viver mais aquela vida de antigamente, porque você sente uma alegria plena, uma esperança de viver algo novo. E a primeira coisa que é que eu quero ir para o Senhor. E Jesus olha para ele e disse: não, vai para a tua casa e diz o que o Senhor fez na tua vida. Declare para quem está do teu lado e diga assim: ei, vai para a tua casa e diz o que o Senhor fez na tua vida. Aleluia, Jesus. Às vezes queremos pregar para a multidão, mas às vezes apenas uma vida pode fazer a diferença em uma nação. A Bíblia diz que aquele homem pregou naquela região de 10 cidades, chamada Decápolis. E quando Jesus retornou para aquele lugar, já havia uma multidão à sua espera. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Então não deixe de pregar este evangelho, não deixe de pregar este amor, não deixe de acreditar neste Deus que ainda faz o impossível no meio do seu povo. Aqui eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.